E nós estamos aqui na nossa série, né, onde nós temos falado sobre a expansão, né? E eu recebi agora um testemunho, eu queria até compartilhar antes de mais nada. Nós estamos no nosso projeto, nós estamos falando sobre uma série sobre expansão em vários aspectos, né? Aspectos pessoais, a expansão do Espírito Santo, nós trabalhamos na primeira semana. Depois, na segunda semana, nós trabalhamos a expansão da oração, como Deus tem expandido, e é impressionante, né? Nós temos um grupo de homens, por exemplo, que tem se reunido todo dia às 5 horas, é isso? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, gente, os nossos homens dessa igreja estão acordando de madrugada para orar, para interceder pelas famílias, pela igreja. Glória a Deus! Nós temos vivido um momento de expansão, de oração na nossa igreja, uma expansão do agir e do mover do Espírito Santo. Nós temos falado sobre a expansão da igreja, propriamente dito, né? A expansão física da igreja, que nós adquirimos o terreno ao lado e temos agora o desafio de pagar o terreno, fazer as obras de ampliação para que mais pessoas possam ser atendidas, né? Nós temos um sonho, né? Uma vez, algumas pessoas já tiveram esse sonho, né? De que a gente tomaria esse quarteirão todo aqui para o Senhor, né? Para que a igreja do Senhor possa se manifestar aqui. Você pode dizer um amém para isso? Amém? Amém, né? E semana passada eu falei sobre a expansão da generosidade. O que a gente vê ali no livro de Atos, a gente vê um movimento da generosidade, da contribuição. E eu ministrei um pouquinho isso semana passada, e me mandaram um testemunho agora, e eu queria ler para você, né? No culto da expansão, onde começamos a receber as ofertas para a expansão e a aquisição do novo prédio, um irmão da nossa célula, quem me enviou foi o líder da célula aqui, que estava passando por dificuldade financeira e falta de trabalho há bastante tempo, sentiu de fazer uma doação, que ele nem sabia direito como ele haveria de honrá-la. Ele preencheu a ficha com valor alto e passou ali parcelado no limite do seu cartão, sabendo que Deus o honraria. E na mesma semana, uma empresa entrou em contato com ele e ele foi contratado. Na mesma semana, o Ney, cadê o Ney e a Cláudia? Estão aí? Onde eles estão? Está ali. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Amém? Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que a gente vai viver tempos de milagres nessa área financeira, com todos aqueles que têm realmente se disposto, né, a ser um instrumento de Deus, a poder honrar a Deus através dos seus bens, como diz a palavra, né? E hoje eu quero falar sobre o quinto processo de expansão que a gente vê no livro de Atos, né? Nós estamos ainda no comecinho do livro de Atos, como eu falei, a gente poderia ficar o ano inteiro trabalhando no livro de Atos, mas nós falamos sobre expansão do Espírito Santo, expansão de oração, expansão do sobrenatural, né? Esqueci de falar do sobrenatural. Nós temos também colhido testemunhos daquilo de sobrenatural que Deus tem feito no nosso meio. Expansão física, expansão em números. Nós acabamos de orar por pessoas aqui, por células que estão se multiplicando, pessoas estão se achegando. Nós temos já tido problemas, às vezes, para comportar e acolher todas as pessoas. E nós falamos sobre a expansão da generosidade. E hoje eu quero falar sobre um aspecto, eu quero falar sobre Atos capítulo 6. E eu quero falar sobre a expansão do serviço. Expansão do serviço. Tem gente, talvez, quando ouça essa expressão, fala: pastor, eu estou precisando que o serviço diminua, não que ele expanda. Quantos de nós, né, estamos envolvidos, né, um serviço na nossa casa, mas eu quero falar sobre esse coração que Deus nos chama para que nós possamos ser instrumentos dele através do amor e através do serviço.
Eu falei aqui que generosidade e contribuição tem a ver com o DNA de Deus. Quando Deus nos fez, a Bíblia fala que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E o nosso Deus é um Deus de generosidade. Nosso Deus é um Deus que amou o mundo de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele olhou ao seu redor e falou: o que eu tenho de mais precioso? Eu tenho o meu filho, e é o meu filho que eu vou dar. E Ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse vida eterna. E por isso nós estamos aqui, podemos celebrar aquilo que o Senhor tem feito. O nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus galardoador, é um Deus que se dá. Ele manifesta a generosidade dele através dos milagres que ele faz, né? Eu sempre me chamo a atenção quando Jesus multiplica aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e ele alimenta uma multidão de pessoas, e mesmo depois de alimentar uma multidão, o texto diz que ainda sobraram 12 cestos cheios, né? Então, nosso Deus não é aquele Deus que faz ali o contadinho, né? Ele faz para sobrar, né? Que nem, cadê a pastora Hélia? A pastora Hélia não está aí, né? Quem conhece a pastora Hélia, quando faz comida, ela faz comida para sobrar, né? Não tem miséria, né? Às vezes tem gente que fala assim: meu, deixa eu ver aqui, capaz de contar os grãos de arroz, né? Assim, acho que 4 grãos, 10 grãos de arroz para um, 10 grãos de arroz para outro, né? Mas tem gente que tem um espírito de miséria, né? Assim, e vive de uma forma miserável. E ela acaba nunca desfrutando das benesses daquilo que Deus tem para a sua vida. E então, toda vez que nós somos generosos, nós somos mais parecidos com Deus, porque nós somos criados à sua imagem e sua semelhança. Mas toda vez que nós servimos, nós também estamos sendo cada dia mais parecidos com Deus. Porque quando a gente olha para Jesus, Jesus veio a esse mundo e Ele diz: eu vim a este mundo para servir e não para ser servido. Às vezes a gente trabalha dentro de uma sociedade onde a gente quer muito receber, a gente quer muito ser servido. E é interessante porque a gente acha que quanto mais a gente galga carreiras ou na hierarquia profissional, né? A gente fala: legal, porque ali eu vou ter mais gente me servindo. E Jesus, que era Senhor e Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele era aquele que mais servia. Então, toda vez, amados, que você ajuda a tua esposa a lavar a louça da tua casa, você está se parecendo mais com Jesus Cristo. Você sabia? As mulheres aí disseram, até que elas disseram um amém meio fraco. Achei que elas iam dizer um amém mais forte, né? Então, deixa eu repetir de novo. Toda vez você, marido, lava a louça para tua esposa em casa, você está mais parecido com Jesus. E as mulheres dizem amém, né? Isso. Cada vez que você, marido, né, ajuda a arrumar a cama quando levanta, né? Você que é jovem solteiro, levanta, arruma a cama, você está cada vez mais parecido com Jesus na tua casa. Amém? Toda vez. Quando você, mulher, percebe que teu marido precisa de ajuda em alguma área e você vai ali e serve ele, você está sendo mais parecida com Jesus. Amém! É isso, gente. O serviço é algo, o servir ao outro, o servir ao próximo. E não adianta, porque tem gente que às vezes serve fora de casa, mas não serve dentro de casa. E o serviço precisa começar de dentro para fora. Não adianta você servir lá fora, você serve as pessoas no teu trabalho, você serve as pessoas no ambiente externo, mas você não serve aqueles que estão próximos de você. Né? A Bíblia fala para a gente amar o próximo e servir ao próximo. E quem é o próximo? O próximo é o próximo. É aquele mais próximo que você tem, tá?
Não precisa nenhuma grande exegese bíblica para saber que o próximo é o teu próximo, é aquele que está perto de você. Então, filhos que ainda estão solteiros, que moram com seus pais, quem é seu próximo? Teus pais, teu irmão, teus irmãos, aqueles são os teus mais próximos. E depois vai expandindo isso. Aí os próximos é a nossa comunidade de fé, os próximos são aqueles que trabalham conosco no serviço, o próximo é aquele que você encontra na calçada todo dia quando você está indo para o trabalho, e aí vai indo, você vai expandindo esse conceito de próximo. Eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo 6, que diz o seguinte, Efésios 2, versículo 10, ele fala assim, que nós somos criação de Deus, Efésios 2, 10. Nós somos criação de Deus. Vira para quem está ao teu lado e fala, você é uma criação de Deus. E essa palavra, criação, é a palavra poema. Eu sempre gosto desse texto, já falei sobre isso algumas vezes. Essa palavra é poema, né? Que é da onde vem também depois a derivação da palavra poema, né? Deixa aí o texto para eu ler, por favor. Porque nós somos criação de Deus. Essa palavra é poema. Nós somos um poema de Deus. Vira para quem está ao teu lado e fala, você é um poema de Deus. Né? Amém. Se a tua esposa, teu esposo está do teu lado, aproveita, deixa aí, né? Aproveita, já deposita um pouco, fala, você é o maior poema que Deus poderia ter dado para mim, né? Amém? Porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para fazermos o quê? Boas obras. Para que Deus nos criou? Para que a gente possa ser um instrumento dele para a realização de boas obras. Foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou não para a gente ser voltado para dentro de nós mesmos. Não para nós sermos consumidores, como nós temos às vezes falado sobre isso. Deus não nos chamou a gente para ser consumidor. O mundo tem criado consumidores. Consumidores, a gente vê filhos sendo consumidores dos pais. A gente vê, recentemente, teve um caso aí que explodiu nas redes sociais, né? De pais que se tornaram consumidores do filho. O filho destacou-se na carreira profissional e os pais quiseram se apropriar de uma parte daquilo que o filho tinha recebido, como sendo direito deles. Olha os tempos que nós vivemos. As pessoas querem muito serem recebedores daquilo e não contribuintes. São consumidores e não contribuintes. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Para quem deveria ser os maiores praticantes de boas obras da face da terra? Quem deveria ser? Os cristãos. Nós deveríamos ser, amados, aquelas pessoas que são reconhecidas no mundo inteiro como os maiores filantropos, né? Deveriam ser os maiores, as pessoas que se engajam mais em trabalhos voluntários. Deveriam ser as pessoas que mais se envolvem nas causas de ecologia, de defesa da humanidade. O cristão, gente, o seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, deveria ser o principal agente no nosso universo. Mas, infelizmente, às vezes não é isso que a gente vê na maioria das coisas, da vida. A gente vê muitas pessoas que às vezes nem temor a Deus têm, mas fazendo aquilo que era obra da igreja, dos cristãos, dos discípulos fazerem. E o texto diz que Ele nos criou para nós fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Para nós.
Nós, a igreja do Senhor, nós, discípulos do Senhor. Semana passada eu falei com vocês sobre uma igreja muito especial que o apóstolo Paulo cita lá em 2 Coríntios capítulo 8, no versículo 5, a partir ali do capítulo, 2 Coríntios capítulo 8, ele vai falar sobre uma igreja na Macedônia. Lembra que eu falei semana passada? Era uma igreja que contribuía, que mesmo passando necessidade, mesmo no meio da luta, eles contribuíam. E é interessante, eu falei desse texto, mas eu quero repeti-lo hoje novamente. Ele fala assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas eles entregavam-se primeiramente o quê? A si mesmos. Eles eram pessoas que não ofertavam somente dinheiro. Porque é interessante, gente, às vezes a gente na igreja, a gente tem essa experiência, né? Suponhamos que a gente vai fazer uma festa caipira, igual nós fizemos recentemente. E aí a gente levanta uma arrecadação de dinheiro para a gente comprar as coisas ali para a festa. E aí tem gente que fala: não, pode deixar que eu contribuo. E a pessoa contribui financeiramente. Mas aí a gente pede para ela, fala assim: olha, e a gente queria que você entrasse numa escala aqui, durante 2 horas, você pudesse servir ali na barraca. E aí a pessoa fala assim: ah não, ó, contribuir até contribuo, mas servir não vai dar, sabe? É interessante porque essa igreja, ela não só contribuía financeiramente, mas ela contribuía, primeiramente, eles entregavam-se primeiramente ao Senhor. Eles entregavam a sua vida. Olha, eu estou contribuindo financeiramente e eu estou aqui presente também. O que você precisa para ajudar? Quando a gente vai lá para... Mateus capítulo 25, versículo 34, diz assim, acho que muitos conhecem esse texto. Jesus está falando dos últimos dias, quando nós um dia iremos nos apresentar na presença do Senhor. E ele diz assim: então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: venham aqui, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E aí ele diz no versículo 35, então o Senhor está chamando aqueles que Ele quer honrar nesse momento. E ele diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupa e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então aquelas pessoas que estavam próximas lhe responderão: Senhor, mas quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E aí o Senhor vai falar no versículo 38. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e nós te vestimos? Quando nós te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: eu digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que Jesus está falando? Toda vez que você serve alguém, toda vez que você está servindo alguém, você está servindo não a pessoas, você está servindo a Jesus. Em todas as áreas, gente, em todas as áreas. Em todos os momentos, sabe, amado, servir é algo que não está condicionado simplesmente, às vezes, a algumas áreas. A gente, por exemplo, aqui na igreja, a gente tem várias áreas onde muitas pessoas servem aqui na igreja. Por exemplo, tem uma área que o pessoal não gosta muito de servir, que chama-se estacionamento. E assim, a pessoa não gosta de servir porque estacionamento é um negócio que parece que não aparece, né? Não sai nem na foto. Fotógrafo, cadê os fotógrafos? Fotógrafo, você precisa, cadê o fotógrafo de plantão de hoje? Está aqui.
Fotógrafo, a gente precisa sair, tirar foto lá no estacionamento, de quem está servindo lá no estacionamento. E o cara que vai no estacionamento, serve no estacionamento, ainda tem mais um problema. Além de ele não aparecer nas fotos da semana, sabe o que acontece? Ele ainda tem que lidar com umas pessoas que necessitam de uma graça especial. Irmã, vocês não têm ideia, né? Porque tem irmãos que chegam lá não, mas eu quero parar o meu carro aqui. Não, mas não pode, essa vaga aqui é dos pastores. Não, mas por que o pastor tem que parar aqui, né? E aí, o teu carro é grande, precisa parar lá em cima. Não, eu quero parar meu carro aqui embaixo. Gente, vocês não imaginam, né, o que os irmãos lá. E aí, a pessoa, ela tem que ter o maior amor, ela tem que estar cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo. Fala, irmão, amado, glória a Deus pela tua vida, aleluia. Né? E abraçar essa pessoa. E essa pessoa, gente, eu estou falando, mas é difícil. Essa semana a gente estava conversando com o pessoal aqui, oi? Mais profundo, né? E aí você vai ministrando na pessoa desde o estacionamento. Quando a gente criou a escala de pessoas que ministram ali no estacionamento, que estão no estacionamento, gente, não é para orientar o carro, para o carro, não é para isso. Sabe o que é? É para receber as pessoas que estão chegando no nosso meio. E tem pessoas, amados, que são tocadas pelo Senhor e pelo Espírito Santo a partir do momento que para um carro lá no estacionamento. Eu não me lembro quem foi que já deu esse testemunho, foi você, né, Cê, que falou que a primeira vez que você veio na igreja, você foi tocado já no estacionamento, pelo seu Valgdon, né? Isso, lembrei agora. Por quê? Porque alguém foi instrumento do Espírito Santo. Então, gente, está ali no estacionamento recebendo uma pessoa nova que chega pela primeira vez, como você chegou, e você consegue transmitir o amor de Deus, é tão importante quanto alguém que está tocando, alguém que está pregando aqui na frente. Talvez o abraço da pessoa lá no estacionamento foi mais significativo para aquela pessoa entender o amor de Deus do que a palavra que eu ministrei aqui no púlpito de domingo. Deu para entender? Então, amados, servir é algo tão importante, tão importante. Eu às vezes, quando eu falo com o pessoal nosso da técnica, né, o pessoal que cuida do áudio, do som aqui, eu falo assim, olha gente, a palavra de Deus diz, como crerão se não ouvirem, né? E aí eu falo assim, gente, como que as pessoas vão receber a palavra se o técnico de som, de repente, não for capacitado de transmitir, de colocar? Tem gente aqui hoje, gente, preocupada em que o sinal possa ir lá para a internet. A gente deve ter mais de 100 e poucas pessoas, 100 e poucos pontos, né, famílias assistindo a igreja agora. E tem gente se dedicando a isso. E o trabalho e o serviço dessa pessoa é tão importante quanto o serviço que eu presto pregando aqui na frente. Um não é maior e melhor do que o outro. O cara que está no estacionamento que está servindo no estacionamento não é inferior a nenhuma outra atividade, pelo contrário, nós só temos chamados diferentes. Está falando de estacionamento, eu me lembro do pastor Rafael, ele foi ministrar numa igreja, a Batista da Lagoinha, lá de Niterói, uma grande igreja ali no Rio de Janeiro, né? E ele chegando lá, um rapaz foi buscar ele no aeroporto, ele foi conversando com o rapaz, e aí o rapaz falou, puxa, sabe, eu era líder de louvor da igreja, mas eu percebi que tinha uma necessidade de gente para cuidar do estacionamento. E aí, sabe o que eu fiz? Eu larguei, tinha mais gente para ministrar o louvor lá do que eu. E eu decidi largar, deixar de ser dirigente de louvor, e eu fui liderar a equipe do estacionamento. Sabe o que é isso, manos? Isso é a consciência de que nós temos, de que nós somos chamados para servir, e para servir não importa o local.
importa para quem nós estamos servindo, a quem nós estamos servindo. Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Quando a gente vai lá para Atos, nossa série é baseada no livro de Atos, nós estamos no capítulo 6 do livro de Atos, capítulo 6, versículo 1. Acompanhem comigo o que diz, né? A gente está acompanhando todo o movimento do que estava acontecendo no livro de Atos. E diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos. O que estava acontecendo com a igreja? Ela estava crescendo. A gente viu nos textos anteriores que 3.000, 5.000 pessoas se convertendo, a igreja estava crescendo. Aí, quando a igreja cresce, cresce também as necessidades. E cresce também, às vezes, os problemas, né? Diz o texto: os judeus de fala grega, entre eles, começaram a queixar-se. Você nunca viu ninguém na igreja queixando-se, né? Isso só acontecia na igreja de Atos, né? E é interessante porque eu cresci na minha vida cristã, né? A gente falando assim, eu vejo tanta gente orando, né? Falando assim, que a nossa igreja seja igual à igreja de Atos, né? Como se a igreja de Atos fosse perfeita. Ela não era perfeita, assim como nenhuma igreja é perfeita. Se você está aqui na Edificando achando que a gente é perfeito, sorry, mas você está enganado, né? Apesar de ela não ser perfeita, né? Eu gosto muito de uma analogia que o pessoal fala que é que nem a Arca de Noé. Embora a Arca de Noé não fosse o lugar mais agradável para você estar junto de um monte de animais fechados ali e tal, ela era o lugar que Deus tinha preparado para a salvação. A igreja é a mesma coisa, ela pode não ser o lugar perfeito, mas ela é a família de Deus, com seus problemas, com seus perrengues, mas com as suas alegrias, com as suas celebrações também. E se você crê nisso, fala, eu creio, glória a Deus, e dá um aplauso ao Senhor. Amém? Aí, ele falava isso. A palavra queixaram-se, ela tem o significado, eu fui procurar, ela tem o significado, sabe, zumbido de ovelha, de abelha, sabe aquele zumbido, todo mundo já deve ter visto, pelo menos na televisão, ou já presente. A palavra queixa, ela lembra isso, né? Ela é o mesmo radical ali dessa palavra de zumbido, né? Um negócio, é um burburinho que vem, o pessoal fala, mas também, ó, e agora, não sabe o que é, olha, a igreja está crescendo, mas olha aí, estão deixando de lado aqui de suprir as necessidades das irmãs aqui, né? E aí diz lá, naqueles dias crescendo o número de discípulos, o pessoal, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica. Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Ou seja, a igreja ela tinha um programa de distribuição de cesta básica. E os judeus, e ali a igreja do primeiro século ali, ela era composta de judeus de fala hebraica, que eram judeus raízes ali, mas eles também tinham alguns judeus que eram de fala grega, né, que haviam vindo ali e se ajuntado àquele povo naquele momento histórico. Então, eles estavam falando assim, é o seguinte, estão dando cesta básica lá para as viúvas lá que fala hebraico. E para as viúvas que fala grego, eles não estão dando. Essa igreja, né, o pastor também, né, aqueles líderes daquela igreja, começaram a queixar, começaram a resmungar, começaram a reclamar. Mas aquilo que aconteceu, amados, era fruto do crescimento. E com o crescimento aumentam as necessidades. Talvez eles nem tinham parado para pensar nesse universo. Talvez eles tinham que ter destacado alguém que falasse grego para poder distribuir. De repente botaram só alguém lá para distribuir a cesta básica que falava hebraico e deixavam as mulheres de lado. Porque com o crescimento, gente, aumentam as demandas. Com o crescimento da nossa família, aumentam as demandas.
A minha filha teve o segundo nenê dela, né? Sou vô fresco pela segunda vez agora, né? E a gente tem acompanhado de perto, aumentam as demandas, a família cresceu. Mas, gente, é mais uma boca ali para alimentar, é mais um choro, é mais uma fralda para trocar, é mais uma criança para dar banho, tal. Aumentou a demanda. E se a gente não ajuda, e se a gente não serve, sabe o que acontece? Não acontece. A coisa não anda para lugar nenhum. Então a gente vê lá, né, vou pegar esse exemplo, lá da nossa família, né? Eu vejo a minha esposa Sônia tem ido lá na casa da minha filha, ajudado ela. Às vezes a gente pega a menor para ela cuidar, a maior para ela ficar com a menor. A Eliane, a outra avó, o Humberto também vão, faz um revezamento, cada um ajuda e leva. Eu peguei ela, pego ela, levo para natação, ajudo, aproveito, dou banho nela lá na academia, para que quando chega em casa já está com banho tomado. E a gente faz todo um esforço para se ajudar uns aos outros. Por quê? Porque a família cresceu. Quando era um só era fácil de cuidar. Mas quando a família cresce, não. E aí precisa da colaboração. Agora, não, vou ficar aqui, né? Eu vou falar de homem, porque homem que é mais folgado, né? O cara fica lá com o pé no sofá, né? E a coisa rolando, e a mulher com 2, 3, 4 filhos, tal, e a coisa rolando, e não tem serviço, não tem colaboração, não tem ajuda. A igreja crescia. Com o crescimento crescem as demandas. Com o crescimento da igreja também crescia as queixas, as murmurações. Porque às vezes tem gente que é muito boa em murmurar, mas é pouco colaborativa em ajudar com soluções. Eu sempre que alguém vem me trazer uma queixa, eu pergunto, como é que você pode ajudar a solucionar isso? Porque é muito fácil a gente apontar. Sempre que você for apontar alguma coisa que você está vendo, aproveita e leva junto a solução também. E de preferência que você seja parte dessa solução também. Né? A comunhão e a unidade da igreja, gente, começou a passar por um processo de estresse. Até então, a gente lê os versículos anteriores, eles viviam unidos e tinham tudo em comum e não sei o quê. Mas aqui começou a gerar um pequenininho estresse ali. Começou a ter um zum, 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 uma murmuração. E, gente, o diabo, ele é perito nisso. O diabo é perito em semear, às vezes, contenda, em semear coisas, em semear murmuração, e em falar assim, olha, mas fulano de tal, eu trabalho, e fulano de tal que leva a fama, e a gente começa a se comparar, ou começa a murmurar, e isso, gente, é um prato cheio para o diabo, porque o diabo só quer fazer isso. Ele quer destruir, ele quer minar, ele quer separar. E a igreja estava começando a viver isso. Não que fosse uma queixa infundada, não era. Tinha realmente um problema. Precisava ser dada uma solução. E não tem problema nenhum a gente admitir que tem coisas que precisam ser feitas, precisam ser melhoradas. Quer seja na nossa casa, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no ambiente da igreja. Nós temos coisas para melhorar. Mas aí as queixas acabavam recaindo sobre quem? Sobre os apóstolos, né? Sobre os líderes. Ah, mas o pastor não presta atenção, né? Eu me lembro que tinha época, gente, que o pessoal vinha aqui, às vezes eu estava aqui pregando, o pessoal chamava, tem não sei quem lá embaixo que está causando confusão. Eu falei, tá bom, irmão, mas o que você quer que eu faça agora, meu? Vai lá e resolve. Graças a Deus isso não acontece faz tempo, mas teve época de acontecer. Os irmãos vinham falar para mim, pastor, tem um cara lá embaixo causando confusão e tal. Eu falei, tá, e daí? Vai lá e resolve, cara, me ajuda. Não dá para eu sair daqui agora e ir lá embaixo. E aí o texto vai continuar, versículo 2, diz assim, por isso, os 12 apóstolos, né, se reuniram com todos ali os discípulos e disseram,
não é certo nós negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. O que os discípulos estão falando aqui? Eu volto a falar, amados, eles não estão falando que o ministério da palavra era superior aos demais serviços. Não era isso. É que cada um precisa atuar dentro do seu chamado. Imagina, eu estou pregando aqui e de repente vem um irmão para e fala: pastor, só um minutinho, sabe? Tem uma irmãzinha lá embaixo reclamando que ela veio buscar a cesta básica, mas a cesta básica não estava. E dá para o senhor ir lá ajudar ela? Não dá. É uma questão da gente entender, amados, que se cada um de nós operarmos na nossa função, no nosso chamado, naquilo que Deus tem colocado na nossa mão, a gente vai fluir com naturalidade. Mas não dá, tem coisas que só, por exemplo, no caso lá da minha filha, tem coisa lá quando a minha netinha recém-nascida quer mamar, não tem jeito, é só a mãe que tem que fazer aquilo. Não dá para a gente suprir isso, dá para a gente suprir outras coisas. Dá para a gente ajudar em outras áreas, mas não dá para a gente ajudar essa. Essa é só a mãe que vai fazer. Tem coisas que só os discípulos foram chamados para fazer. Às vezes as demandas, gente, podem também se tornar uma distração para a igreja. Servir às mesas era atender às necessidades. E aí no versículo 3, ele diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, os apóstolos falaram: tem um problema? Tem um problema, então vamos resolver. O que a gente não pode é como um soldado, né? Você já viu esses soldados que... Aqui no Brasil tem, mas não é tão forte, né? Quando você viaja para o exterior, vai lá, você já deve ter visto a guarda real inglesa lá, e fica os caras lá em frente. O cara fica ali, e o posto dele é aquele. E não adianta você chegar lá para ele e falar: cara, dá para você me dar uma informação aqui? Dá para você me mostrar ali aonde é a rua tal? Não adianta. Aquele é o posto dele, ele tem que estar ali alerta e vigilante, a mesma coisa. Às vezes a gente tem chamados. O irmão que está ali no estacionamento, ele está com um olho no estacionamento. Quem está na portaria está com um olho na portaria. Quem está aqui cuidando da projeção está com um olho na projeção. Ele está cuidando daquilo que lhe foi conferido com a maior atenção. E os apóstolos falam: gente, nós precisamos de mais gente para ajudar nessa tarefa, para a gente se focar naquilo que é o nosso principal chamado, a oração e o ministério da palavra. E aí, eles começam a desenhar a solução desse problema. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos, para que nós passemos a eles essa tarefa. A tarefa de servir as mesas. De atender as necessidades que a igreja estava vivendo naquele momento. Sabe, amados, quando a gente pensa, trazendo isso para o contexto de igreja, como eu disse, essa palavra que eu estou dando é uma palavra ampla, que começa na nossa casa família, se estende para a nossa casa igreja, e para todos os nossos contextos, para a nossa vida como cidadãos, como membros de uma cidade. Mas eu queria, só para você ter uma ideia, eu queria que você visse o número de pessoas que servem num culto como esse. E eu queria chamar aqui à frente todos aqueles que hoje, né? Só hoje, eu sei que tem gente que normalmente serve, mas hoje você está sentado. Eu quero que todos aqueles que hoje estejam servindo, em alguma frente venham aqui, isso. O irmão lá da câmera largou a câmera está no automático agora, né? Isso aí. Vem todo mundo aqui à frente. Não, vem aqui em cima, gente, vem aqui em cima, vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Só para você ter uma ideia. Às vezes a gente não tem ideia, né? A gente acha que as coisas acontecem porque tem que acontecer, assim, né? Acontece
Geração espontânea, né? Aqui. Cadê o povo? O povo do louvor está aí. O povo da técnica, o povo que está lá na imagem, na edição, no corte lá. Vem todo mundo. O pessoal aí de cima da projeção também pode vir aí. Tá? Todo mundo. Os únicos que a gente não conseguiu trazer todos é o pessoal do Kids. Porque não dá para a gente deixar as crianças sozinhas lá. Tá? Então, eu pedi para trazer alguns. Então, quando você olhar aqui, deve ter mais quantos lá? Servindo. Então, conta mais umas 30, 35 pessoas do Kids que não desceram, que estão lá em cima servindo. Tá? Vem cá, Glaucio, vem cá você também, está servindo hoje na fotografia, vem cá, né? Pode trazer a câmera, não tem problema. Né? Amém. Glória a Deus. Gente, para que a gente esteja aqui, para que esse culto possa acontecer, esses irmãos aqui, cada um está fazendo a sua parte. Cada um tem ajudado, está colaborando e está servindo em uma das áreas. E eu queria que você pudesse dar uma salva de palmas. Vamos ficar em pé. Amém. Glória a Deus. Uou! Amém. Obrigado, Deus, pela vida de vocês. Amém. Amém, gente. Podem voltar aos seus lugares, pode sentar. Eu só queria chamar o nosso cinegrafista ali, que eu ainda não aprendi o nome dele direito. Vem cá. Leandro, vem cá, Leandro. Leandro, você está conosco? Leandro está conosco há 1 ano e meio, mais ou menos, né? E me chamou a atenção, porque eu estava falando, quarta-feira nós estávamos aqui no culto de imersão. Quem estava na câmera, segurando a câmera aqui na quarta, era o Leandro. Ele estava ali filmando o culto de imersão na quarta. Aí na sexta-feira eu passei nos corredores da igreja. A gente teve um pane na internet da igreja, queimou um distribuidor lá das redes. A gente ficou sem internet, sem acesso a nada, tal. Aí eu passo aqui, quem está aqui na sexta-feira à tarde? O Leandro, que é da área de TI ali, ajudando a arrumar aquilo que não estava funcionando. Aí hoje eu cheguei aqui no culto de manhã, quem está filmando o culto da manhã? O Leandro. Esse é um exemplo, tem mais irmãos que eu sei que fazem isso, mas eu queria pegar o exemplo dele e destacar. Obrigado, viu, Leandro? Servir a gente. Deus abençoe. Amém. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Fica em pé, você que é líder de célula. Você que toda semana abre a tua casa para receber pessoas, às vezes para sujar o teu sofá, né? O sofá eu não sei, mas o chão dali da sala com certeza sai um pouquinho mais sujo depois. Mas que vocês se dedicam a pastorear e a cuidar da vida das pessoas que Deus tem colocado nessa igreja. Eu tenho falado isso, gente. Eu não teria condição de pastorear essa igreja sem a ajuda dessas pessoas. Quem, na realidade, pastoreia essa igreja, a vida dessas pessoas, são esses homens e essas mulheres que estão em pé. Deus me chamou. Eu ministro, eu prego, eu dou direção para os líderes e tal. Mas quem está no dia a dia ali, ouvindo as dores, orando com as pessoas, visitando, indo suprir as necessidades, são essas pessoas que estão em pé. Essas são pessoas que servem. E servem por amor, não é por recompensa. Porque só dá trabalho. Melhor, não dá só trabalho. Dá alegria também. Dá alegria. Dá alegria. A gente vê uma pessoa crescendo na fé, crescendo em Cristo.
sendo despertada, sendo batizada, depois se tornando líder, começando outro trabalho ali, né? Ainda estávamos aqui, estava vendo ali o André está há quanto tempo conosco, André? 4 anos. André se converteu há 4 anos no nosso meio, né? Frequentou uma célula, hoje é líder de célula, hoje lidera o trabalho do Voi aqui na igreja, né? Mas é tão lindo a gente ver a obra de Deus na vida das pessoas, né? Ontem eu tive a oportunidade de ouvir testemunho da Nayane, do Júnior, né? De como eles se achegaram no nosso meio através de um projeto evangelístico, o Edificando a Minha Casa, e que como Deus mudou a história da vida deles, mudou a história da casa deles. Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor pela vida dessa. Amém, obrigado Deus, e obrigado a vocês, né, por dizerem sim ao chamado. Quando a gente fala de servir, e hoje eu achei que meu esboço estava pequeno, achei que ia acabar antes da hora, mas acabou expandindo, é expansão. Quando a gente pensa em servir, eu acho que tem 3 perguntas fundamentais que nós precisamos fazer para nós mesmos. Como nós servimos? Essa é a primeira pergunta. Como? Como que a gente serve? A gente tem que servir por amor. Se não for por amor, não sirva. Se não for por amor, não adianta. Como que a gente serve? A Bíblia vai nos falar lá em Coríntios 13, eu citei semana passada, mas você vai lá, ainda que você dê tua vida, ainda que você faça tudo, que você fale línguas, que você faça isso, que você faça aquilo, se não for por amor, de nada vale. É como um sino que não toca o coração de Deus. O combustível para a nossa vida de serviço tem que ser o amor. Como eu disse, eu amo minha família, por isso eu sirvo a minha família, porque eu amo a minha família. Eu amo a igreja do Senhor, porque Cristo amou a igreja do Senhor e deu a vida por ela. Se Jesus deu a vida por ela, eu amo o que Jesus ama. Eu amo pessoas. Eu já contei aqui esse testemunho, pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, falou que tinha um líder de célula. O líder de célula chegou para ele e falou: ai pastor, sabe o que é? Eu acho que eu vou deixar eu não quero mais célula na minha casa, porque eu comprei um sofá branco e o pessoal chega e senta no sofá branco, e eu queria fazer em outro local, não na minha casa. O pastor Paulo Mazzoni olhou para ela e falou assim: olha irmã, não precisa não, a gente não vai fazer nem em outra casa, pode deixar que a gente vai arrumar outro líder para a célula, porque se você ama mais o teu sofá branco do que as pessoas que o Senhor tem levado para a tua casa, você não precisa ter célula. Porque é o amor. É o amor. É o amor que faz isso, gente. O que faz a gente? Como eu falei, né? Agora eu vou usar o exemplo da minha filha, né? Minhas filhas falam que eu sempre usei exemplo delas desde criança. Agora continuo usando, né? Mas uma criança, gente, recém-nascida, de hora em hora, está chorando, querendo mamar. E você querendo dormir, de hora em hora você acorda para poder alimentar aquela criança, e você faz isso por quê? Por amor. Por amor. Por amor às vidas, por amor às pessoas. Né? O Júnior e a Nayane ontem estavam compartilhando, Rui, quando eles começaram na tua célula lá, o quanto o amor de vocês tocou a vida deles. É isso, é o amor que Deus um dia usou para nos acolher, e a gente poder acolher a vida de outra pessoa. É isso. Se não for por amor, nem faz. Se for por obrigação, se for para seguir uma escala, tem gente que fala assim, tem gente que serve
porque está numa escala. E aí, se ele não está na escala, ele vê um papel caindo no chão, ele não abaixa para pegar, porque ele não está escalado naquele dia. Infelizmente tem gente que é assim. Não, mas quando a gente serve por amor, não importa se eu estou na escala, não importa se hoje eu estou com o crachá do voo ou se eu não estou, eu estou em serviço 24 horas por dia. Por quê? Porque não é uma escala, não é um crachá, é o amor do Senhor na nossa vida que nos faz servir. É o amor. Se for para ajudar em casa com aquela cara emburrada, nem ajuda então, né? Sabe aquele pessoal, tá bom, vou fazer isso, tal. Nem ajuda, deixa lá. Melhor não ter ajuda do que ter ajuda desse jeito. Você não deve servir por barganha. Porque eu quero chamar atenção. Porque se eu servir, olha, talvez o pastor vai me chamar para ser líder de não sei o quê. Não! Se essa é a tua motivação, está tudo errado. A motivação para servir é pelo amor que o Senhor colocou no meu coração. Amor à casa de Deus, amor por pessoas. Quando eu amo, eu vou para o estacionamento, mesmo que ninguém esteja me vendo no estacionamento, mas eu vou para o estacionamento porque ali vão chegar pessoas que Deus ama, e eu amo aquilo que Deus ama, então eu quero receber aquelas pessoas que Deus ama com todo o amor do mundo. Não sirva por medo ou por culpa. Não, se eu não servir, talvez, quem sabe Deus, né? Tem gente que ainda tem um olhar para Deus assim, que Deus... Não, nem faz isso. Não sirva por pressão, não sirva por medo, não sirva por modismo, não sirva por reconhecimento, não sirva por nada disso. Se você não servir por amor, se o combustível, aquilo que queima dentro de você não for o amor por Deus e o amor por pessoas, porque Jesus resume os mandamentos em 2: amarás ao Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. São esses 2 mandamentos. Se você não tem amor por Deus e não tem amor, consequentemente não tem amor por pessoas, e se você não tem amor por pessoas e por Deus, não precisa servir, porque você vai estar simplesmente cumprindo um protocolo. Mas se arde no teu coração ver alguém salvo, ver alguém se achegando ao Senhor, ver alguém sendo ministrado e banhado pelo amor de Deus, você não necessita de reconhecimento, você não necessita de nada, você não necessita sair nas fotos da semana na igreja, nem nada. Sabe por quê? Porque teu principal combustível é o amor. Então a primeira pergunta é como nós servimos. A segunda pergunta é a quem nós servimos. A quem você serve? Você serve ao teu pai, à tua mãe? Você serve ao teu cônjuge? Ou você serve ao Senhor? E porque você serve ao Senhor, você serve pessoas. Você serve aqui na igreja porque você serve o pastor, você serve o teu líder, você serve isso, você serve, é a ele que você serve? Se for, está errado. Porque a gente serve primariamente ao Senhor. Onde eu sirvo me mostra. Às vezes tem pessoas que falam assim: pastor, eu quero servir nesta área. Se não for nesta área, eu não sirvo. Você está servindo a quem? A tua vontade? Ou você está servindo a uma necessidade? Porque quando você serve a uma necessidade, não importa a área. Aonde estão precisando de mim? Aonde? Porque eu sirvo a Deus. E aonde Deus me mandar ir, eu estou indo. Não é aquilo que eu gosto. Porque muitas vezes a gente faz aquilo que a gente não gosta. Eu detesto lavar louça. Mas eu lavo louça em casa. Tem coisas que eu gosto de fazer. Eu cozinho, já falei, né? Procuro servir também minha esposa muitas vezes cozinhando dias que ela não pode cozinhar.
Mas muitas vezes eu faço o que eu não gosto de fazer. Arrumar a cama de manhã é uma coisa que eu também não gosto de fazer. Mas eu faço. A gente não serve porque a gente gosta onde a gente gosta. A gente serve principalmente a Deus. Eu sirvo a Deus. E aonde Deus me pedir, eu falo: Senhor, eis-me aqui. Nós até cantamos uma música hoje, né? Em qualquer lugar, Senhor. Fazemos o mais fácil, muitas vezes, mas nós precisamos amar ao Senhor e servir a Ele de todo o nosso coração. Lá no livro de Atos, Pedro se dirige a Cornélio, e a palavra de Deus diz que Deus manda Pedro ir a Cornélio, e era um negócio inimaginável isso. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas Pedro vai não porque fosse a coisa que mais lhe agradasse, mas porque ele estava ouvindo a voz do Senhor acima de todas as coisas. O texto lá vamos voltar para Atos capítulo 6, no versículo 5. E diz que tal proposta agradou a todos. Atos 6, versículo 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha a credencial dele. A credencial dele não é que ele era um cara apto, multilinguista, especialista em distribuição de cesta básica, com um amplo currículo de relacionamentos interpessoais. Não, o currículo dele não era esse. O currículo que Deus espera de mim e de você, sabe o que é? É o mesmo de Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se você é cheio de fé e cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar poderosamente aonde você estiver, seja no estacionamento, seja lavando louça, seja cozinhando, seja em qualquer lugar. Deus vai usar a tua vida, porque você é um homem e uma mulher cheio de fé e cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Fala amém. Uau! Oh Jesus, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe Estevão, escolheram Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas. Botaram o Timão e o Parmenas junto ali, ó. Timão e Pármenas, e o Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Pegaram um cara que tinha acabado de se converter lá e trouxeram ele e falaram: você vai nos ajudar. E olha o que ele diz no versículo 6. Assim, versículo 7. 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim como a gente fez com esses líderes de célula aqui. E assim, o que aconteceu? A palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente. Olha que interessante, havia um crescimento e surgiu um problema. E os problemas às vezes interrompem o crescimento. Mas os apóstolos foram rápidos a resolver aquele problema. E assim que cada um estava servindo dentro do seu chamado, dentro do local aonde havia necessidade, a palavra de Deus se espalhou e ela cresceu rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém, e também houve um grande número de sacerdotes que obedeciam à fé. Havia um crescimento, houve uma expansão. Sabe por que houve uma expansão? Porque cada um decidiu servir aonde necessitava de serviço. Porque pessoas falaram: Senhor, eis-me aqui, coloco a minha vida nas tuas mãos, usa a minha vida. Eu queria te convidar no dia de hoje. Eu acabei pulando uma coisa importantíssima. Por que nós servimos, como nós servimos e a quem nós servimos? Nós servimos ao Senhor, nós servimos
pela obra do Espírito Santo e pela motivação de amar o Senhor, mas nós nos servimos porque Ele nos deu o exemplo. Jesus nos deu o exemplo. Jesus, num dos seus últimos atos, Ele junta os seus discípulos, lava os pés deles, e Ele diz assim: eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo, para que vocês vão e façam como eu fiz. Teve um irmão que me falou semana passada, me procurou, falou: pastor, sabe o que eu fiz outro dia? Ele falou assim: eu peguei minha esposa, peguei uma bacia e comecei a lavar os pés dela, por tudo que ela é na minha vida. E ele falou: pastor, você não tem ideia de como foi aquele momento na nossa casa e na nossa família. Jesus deu esse exemplo. Jesus, que era aquele que devia ter os pés lavados, decidiu tomar a toalha e a bacia e Ele lavar os pés. Ele falou: vocês estão vendo o que eu fiz? Vão. Eu lhes dei o exemplo, versículo 15, para que vocês façam como eu fiz. Eu queria te convidar para você ficar em pé. Talvez você tenha entrado aqui hoje, nesta manhã, com algumas necessidades na tua vida. Talvez você tenha entrado aqui hoje passando uma luta, um problema. Talvez você tenha entrado aqui hoje com um problema familiar, um problema pessoal, um problema na área de saúde, de finanças, de relacionamentos, até mesmo uma crise que você está vivendo. E talvez você ouça essa palavra, você fala: pastor, mas eu estou passando por tantas coisas que eu não estou com cabeça para pensar em servir. E eu quero te dizer uma coisa. Jesus, quando serviu aos discípulos, eu imagino como devia estar a cabeça de Jesus. Devia ter um turbulhão de coisas. Tanto que ele ora para o Pai e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sabia por tudo aquilo que ele estava passando e por aquilo que ele ia passar. Mas no meio de tudo isso, sabe o que ele decide fazer? Ele não se senta e fala: olha gente, eu estou passando um momento difícil, vocês oram por mim e tal, porque está difícil. Jesus decide fazer, sabe o quê? Servir. Porque à medida que a gente serve, Deus vai cuidando das nossas coisas. À medida que eu me dou, Deus cuida de mim. À medida que eu me dou muitas vezes para outro, eu percebo muitas vezes que aquilo que me aflige tanto é tão pequeno em relação àquilo que aflige a vida de tantas outras pessoas ao meu redor. Sabe, você muda a perspectiva quando você decide seguir o exemplo de Jesus e servir, estender a mão. Comece na tua casa, comece na tua família. Marido, comece servindo a tua esposa. Esposa, comece servindo o teu marido. Filhos, comecem servindo os teus pais. Pais, sirvam seus filhos. Depois sirvam-nos. Sirva o teu irmão de carne. Sirva o teu irmão na fé. Sirva. E você vai ver Deus cuidando de cada área da sua vida. É promessa do Senhor. Começa a servir na igreja. Tem tantas áreas que precisam servir aqui na igreja. Tem tantas necessidades. Quantas pessoas precisam, gente, para que um culto possa acontecer, para que você possa vir aqui, sentar aqui. Quantas pessoas precisam servir para que a luz funcione, para que o ar funcione, para que o som funcione, para que haja alguém cuidando das crianças. Quantas pessoas?
Sirva. Sirva a comunidade onde a gente está. Nós somos uma igreja, nós temos servido a comunidade aqui, desde que nós viemos para cá 20 anos atrás. Talvez por isso que a gente tem um respeito tão grande da comunidade que nos cerca. Porque a gente sempre procurou servir essa comunidade. Com recursos da igreja, com talentos, com dons, com pessoas. Cadê o irmão ali que dá aula para as crianças de inglês aqui da comunidade? Pessoas que atendem aqui as pessoas da comunidade. Nós ensinamos balé, ajudamos a ser instrumento de Deus para transformar a vida de crianças aqui da comunidade. Sabe por quê? Porque teve gente que pagou um preço de vir aqui, de separar 1 hora por semana, 2 horas por semana, 3 horas por semana. Sabe para quê? Para servir ao próximo. Nós queremos ser uma igreja de servos, de discípulos. Parece até incoerente, mas falar discípulo, servo, porque se é discípulo devia ser servo. Se não é servo não pode ser discípulo, porque se é discípulo de Jesus ele tem que imitar o mestre. E a gente precisa aprender a servir uns aos outros. Acabar com essa mentalidade de sermos consumidores, de querer receber e de falar: Senhor, eis-me aqui, como eu posso me oferecer, como eu posso usar a minha vida, como o Senhor quer que eu use a minha vida, Senhor. Eis-me aqui. Amém. Sim, Senhor. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a permitir que o Espírito esteja expandindo novamente o teu coração. Eu sei que muitos aqui têm servido ao longo da jornada da vida cristã, se não nessa casa, em outros lugares. Mas o Senhor nesta manhã, Ele quer novamente nos chamar para o centro, para expandir o nosso coração. Nós vivemos numa cultura que nos convida a não olhar para o lado, que nos convida a centrarmos o nosso coração em nós mesmos. E a palavra de Deus nos diz em Isaías 58: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. E aqui obviamente ele está falando sobre a pregação do Evangelho. Porventura não é também que você reparta o pão com o faminto, que você recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Ele está falando sobre a extensão da nossa vida em serviço daquele que necessita em todas as áreas. E a promessa é: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua guarda, a tua retaguarda. Então você vai clamar e o Senhor vai te responder. Você vai gritar por socorro e Ele vai dizer: eis-me aqui. Se você tirar do meio de ti o jugo, o dedo acusador, o falar injurioso e crítico, se você abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, aquele que está angustiado, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão. Os dias difíceis serão como meio-dia, o sol vai continuar brilhando. Amém. E o Senhor te guiará, homem e mulher de Deus, continuamente fartará a tua alma, e até em lugares áridos, em dias secos, Ele vai fortificar os teus ossos, e você será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Levante as suas mãos ao Senhor e permita, assim como eu me incluo,
neste momento, que o Espírito do Senhor expanda mais o nosso coração para servir, Senhor, para servir a tua obra, para servir aqueles que necessitam, Senhor, para pastorear, oh Senhor, um rebanho, oh, aqueles que estão confusos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desamparados. O Senhor promete a você que enquanto você expande o teu coração, a tua alma vai ficar satisfeita. Você vai ser como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Oh, que você possa verdadeiramente sair deste lugar da exclusão. Muitas vezes nós nos excluímos, nós nos apartamos da bondade e da fidelidade do Senhor. Oh, neste dia o Senhor te convida, inclua-se novamente para ser renovado no chamado do serviço. Não importa o que você fazia, não importa onde você estava, o Senhor te permite, você pode começar de novo. Aleluia. O Senhor me pergunta hoje: você pode começar de novo? Você pode começar de novo? Você pode começar de novo? Porque eu tenho novidade de vida, porque eis que eu faço nova todas as coisas. E o Espírito do Senhor nesta manhã entra no teu coração para te reposicionar. Este reposicionamento, ele vai arrebentar com as portas do inferno. Eu te garanto isso. O teu reposicionamento nesta manhã fecha a porta na cara do diabo. Oh, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ei, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Posicione-se como servo. Posicione-se como servo. Posicione-se como servo. Posicione-se como servo. Servo. Você deixa o lugar de ser servido, e a bênção do Senhor, a satisfação na sua alma, vai voltar. Vai voltar. É promessa do Senhor. Amém. E você vai fazer batalha espiritual, dizendo: eis-me aqui, Senhor. 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 Glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Em qualquer lugar. Você que gosta de batalha espiritual, posicione-se como servo. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua aliança, porque o Senhor nos
envolva, Senhor, na tua história, Senhor. Me envolva. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Amém, Senhor. Pai, nós queremos terminar esse momento usando desse cântico como a nossa oração. Usa-nos em qualquer lugar, usa-nos como quiser, para a manifestação da tua glória, Senhor. Nós queremos manifestar a tua glória, Senhor, através de um abraço, através de um aperto de mão, através do zelo e do cuidado que nós temos com as obras de Deus, com aquilo que nós fazemos ao nosso redor. Que em cada uma dessas coisas a tua glória se manifeste e pessoas possam ver o teu amor através das nossas vidas. Levanta-nos como uma igreja de discípulos generosos, de discípulos que servem com todo amor e com toda paixão, para que a tua glória se manifeste. Se você quiser depois servir em alguma área da igreja, você pode entrar em contato com o pessoal do VOI e perguntar como faz para você se inscrever para o próximo treinamento. Mas, como eu falei, começa dentro da tua casa. E depois você vai expandindo. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que nós somos tão gratos, que o poder, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo esteja sobre você e a tua família. Que Deus abençoe e vá na paz do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim.
servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, sabe, em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que